Olá pessoal, então hoje nós vamos iniciar a nossa aula sobre testes de hipóteses, né? Então nós vamos fazer um teste T, tá? Então para isso nós vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então vamos supor que uma população de indivíduos sadios, ela tem uma pressão arterial média, né, que a gente chama de PAN, de 100 milímetros de Hg e com variância de 625. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar um estudo que a gente vai selecionar uma amostra de 100 indivíduos adultos, né, de uma indústria, e a gente vai avaliar se a pressão arterial desses indivíduos, desse grupo, né, ela vai ser normal ou não. Tá? Então a nossa hipótese é H0, né, a gente viu o teste de hipótese, a gente tem duas hipóteses, uma hipótese H0 e a hipótese alternativa. A nossa hipótese H0 que é a média igual a 100 e a hipótese alternativa que é a média diferente de 100. Se depois que a gente fizer os testes e a gente aceitar a hipótese H0, a gente vai concluir que os indivíduos dessa indústria estão sadios, pois tem a pressão deles é igual a 100. Se eu rejeitar a hipótese H0, eu vou aceitar a hipótese alternativa e vou concluir que esses indivíduos não estão sadios porque a pressão deles é diferente de 100. Tá? Então, para isso, nós vamos criar daqui a pouco uma amostra de 100 indivíduos em uma indústria no R, né? E nós vamos fazer o teste. O teste a gente vai usar o teste T, que é a estatística T, né? Então vai ser a média da amostra menos a média da população, que é 100, dividido por o desvio padrão sobre raiz de N. O N também é 100, são 100 indivíduos, tá? E o grau de liberdade vai ser N menos 1. Então vamos fazer isso aqui no R, tá? Então primeiramente nós vamos criar essa nossa amostra. Então eu vou chamar de pan.funcionário, né? Pan funcionário. Então eu vou criar aqui o nosso vetor, né? Que é o R-norm, ou seja, vou criar uma amostra de distribuição normal com 100 valores, né? Média, eu vou mudar um pouquinho a média, eu vou pôr 110, que a média da amostra é 100. A gente sabe que toda vez que eu tiro uma amostra, essa média da amostra é diferente da média da população. Então eu vou colocar 110 e o desvio padrão igual a 25, tá? Vou dar um Enter, então eu criei essa minha população. Vamos calcular a média aqui, então. Vamos pegar aqui, ó, a média dessa amostra que eu criei aqui, ó. Pan.funcionário. Vou fechar aqui e vou dar um Enter, ó. Então a média, veja aqui que a gente já falou um pouquinho sobre isso quando eu crio uma distribuição, né? Eu crio uma distribuição com média 110, mas a média deu 112, né? Então sempre dá uma diferencinha porque ela é uma amostra aleatória, né? Então se eu for aumentando o tamanho da amostra, ela vai tender a chegar no 110. Mas aqui a nossa média, então, dessa amostra que eu tirei aqui vai ser 112,47. E o desvio padrão, vamos ver aqui, eu ponho a setinha para cima, ele repete a função que eu fiz anterior. Então, ao invés de ser média, eu vou pôr o SD aqui, que seria o desvio padrão. SD... Então seria 25, tá? Então eu tinha colocado 25 aqui, deu 25 e pouquinho aqui. Então essa é a amostra que eu criei, né? Então ele tem uma média de 112 e o desvio padrão de 25. Então será que essa média aqui, ela segue a distribuição normal lá, que é de 100? Ela deu 112. Será que isso aqui é estatisticamente diferente de 100? Né? Então nós vamos fazer um teste T agora, tá? Para testar se isso aqui, olhando aqui, é diferente. Só que a gente não pode dizer que é diferente porque é uma amostra e tem erro, né? Então eu tenho que fazer um teste de hipótese. Então é um teste T. Então vamos colocar aqui, ó. Então ponto T teste, que é a função do teste T, tá? Desse vetor que eu criei aqui, funcionário, né? E eu tenho que colocar aqui, ó, que essa média da população, né, esse MU aqui é igual a 100, tá? Então aqui eu estou querendo testar se a média dessa amostra que eu criei é igual ou diferente de 100. Então eu vou dar um Enter aqui e ele fez o teste T, ó, tá? Então esse aqui é o teste T calculado, né? Esse teste T calculado aqui, ó, é por essa formulinha aqui, ó. Se eu fizer a média da amostra menos a média da população dividido por desvio padrão sobre a raiz de N, eu tenho esse T aqui que vai dar 4,87. O grau de liberdade lá, né, que a gente viu que era N menos 1, né? Então minha amostra tinha 100, tamanho 100, né? 100 menos 1 dá 99. E o p-valor, ó, deu 4,61 menos 0 elevado a menos 6, né? Então seria, eu tenho 6 casas após a vírgula, então seria 0,0004. Então esse valor aqui, ele é menor que 0,05. Então ele está lá na pontinha da curva, tá? Então, se esse valor aqui for maior que 0,05, eu aceito a hipótese H0.
Como esse valor aqui é menor que 0,05, né? Então, eu rejeitei essa H0 aqui, ó, tá? Então, aquilo lá que a gente chama lá é o P traço valor, né? Que ele tem que ser maior que 0,05, né? Então, nosso P valor A é menor que 0,05. É 0,0004 lá, né? Então, ele é bem pequenininho. Então, como ele é menor que 0,05, eu rejeito H0. Esse T calculado aqui, ó, que deu 4,87, ele caiu bem no finalzinho da curva, então caiu na área de rejeição. Então, eu rejeito a hipótese H0 e aceito a hipótese alternativa, ou seja, então eu concluo que esses indivíduos, a pressão arterial deles não é igual a 100. E como a média aqui deu 112, ó, eu concluo então que esses indivíduos eles têm pressão arterial maior do que 100, então, pelo nosso exemplo aqui, eles não estariam sadios, né? E aqui, quando eu faço um teste de hipótese, ele solta o intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança para essa amostra está de 107 até 117, ou seja, o 100 não está passando nesse intervalo, né? É o que confirma, então, que realmente tem diferença entre as médias, tá? Então, por esse exemplo que a gente deu, eu pus a média um pouquinho maior mesmo, só para mostrar isso. Então, mostra que essa minha amostra, a média deles é estatisticamente diferente de 100. Por quê? Porque o P-valor é menor que 0,05, é 0,00004. Então, tem 5 zeros para cá, tá? Então, vamos tentar calcular esse T aqui no R. Vamos colocar a formulinha dele aqui, ó. Então, como é que seria esse valor do T? Ó? Seria a média, né, da amostra, que é o PAN de funcionário, né, menos a média da população, que é 100. Isso aí dividido pela raiz quadrada, né, SQRT. Vamos colocar aqui a raiz quadrada da variância do PAN funcionário, né, que na verdade seria o desvio padrão, né, sobre a raiz de N. Então, a raiz quadrada da variância sobre 100. Tá? Aí eu fecho parênteses e vou dar um Enter aqui. Ó, tá? Então, veja, ó, esse T é o mesmo que lá o T calculado, que é essa fórmula aqui que a gente fez agora. Aqui, ó. Então, a média da amostra menos a média da população, que é 100, sobre desvio padrão sobre raiz de N. Aqui eu já tirei raiz de tudo, pus variância e tirei raiz de tudo aqui, né, pela formulinha que eu coloquei. Tá? E como é que eu calculo o intervalo de confiança? O intervalo de confiança vai ser a média da amostra mais ou menos o erro. Né? Para esse exemplo aqui do teste T, como é que vai ser esse erro aqui? Ó? É o T tabelado, vezes o desvio padrão, que a gente já viu aqui, que o desvio padrão é 25,72, que a gente tirou ali o desvio padrão, né? Dividido por raiz de N, que o raiz de N seria a raiz de 100. Tá? Então, vamos achar esse T da tabela aqui. Como é que eu acho esse T da tabela? Então, é o quantil, né? Quantil T lá da tabela. Então, põe QT aqui, que seria o quantil. 0,025. Lembra que tem que colocar ponto no R, viu? E o grau de liberdade, DF, é igual a 99. Tá? Então, ó, deu menos 1,98. Então, se eu pegar esse aqui é o valor do T calculado aqui, ó, 1,98. Multiplicar pelo desvio padrão sobre raiz de N, que, no caso aqui o desvio padrão vai ser 25, então se eu pegar 1,98 vezes 25,72 dividido por 10, que seria a raiz de N, e pegar isso aqui e subtrair da média de 112, eu vou ter esse valor aqui, ó, 107. Tá? Agora, se eu pegar 1,98 multiplicar por desvio padrão dividido por raiz de N, dividido por 10, e somar com 112 aqui, ó, eu vou ter o 117,57. Então, depois façam esse teste para vocês verem se vai dar certo. Tá? Aqui eu achei o quantil inferior, eu posso achar o quantil superior aqui, né, que vai ser 0,975. Né? Ponto 975, que a gente colocou 5%. Né? Grau de liberdade igual a 99. Então, vai dar o mesmo valor, positivo e negativo. Tá? Então, esse aí foi o teste T. E na próxima aula nós vamos falar o teste T utilizando o banco de dados. Então, obrigado e até a próxima.